estarmos na presença do Senhor. Ele está aqui nesse lugar e Ele preparou esse tempo, esse momento especial na vida de cada um de nós. Todas as vezes que a gente prepara uma oficina de oração, prepara com muito carinho, com muito amor e pede a presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Durante a semana, nós fizemos uma pergunta nas redes sociais. Talvez você tenha ouvido essa pergunta aí. Quem foi que conseguiu acessar essa pergunta nas redes sociais aí no Instagram? Levanta a mão aí. Quem conseguiu acessar? Levanta a mão para eu conhecer. Quem não viu essa pergunta na rede social, levanta a mão. Quem não viu? Não viu? Quanto vale a sua vida? Você viu, Mateus? Quanto vale a sua vida? É a pergunta que nós vamos trabalhar nessa noite. E para a gente começar a trabalhar, eu queria que você acompanhasse comigo o que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. 1 aos Coríntios 6, 19 e 20. Está escrito assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Em seguida, nós voltamos e vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 49, versículos 6 a 8. Vocês vão entender aonde a gente quer chegar nessa noite. Salmos 49, de 6 a 8. Diz assim, eu vou ler em duas versões, para você entender o que eu quero chegar nessa noite. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir ou comprar a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Se eu abrir agora a Bíblia na versão Nova Versão Internacional, fica numa linguagem mais compreensível. Diz assim: aqueles que confiam em seus bens e se gabam das suas muitas riquezas, homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra a decomposição. Quanto vale a sua vida? Quanto vale uma vida humana? Já teve um tempo em que as pessoas eram vendidas como escravas. Elas eram contadas como mercadoria. Eu não sei se você já estudou isso no livro de história, mas durante a escravidão no Brasil, que terminou há 135 anos, em 1888, as pessoas eram arrebatadas, dominadas, apreendidas lá no continente africano e eram transportadas para o Brasil nos navios negreiros. E ali vinham amontoadas, maltratadas, desconsideradas, e muitas daquelas pessoas simplesmente morriam na viagem e os seus corpos eram lançados no mar. Aquelas pessoas saíam em grande quantidade e poucas chegavam vivas aqui ao Brasil. E aqui, quando chegavam, aquelas pessoas eram tratadas como mercadorias. Os donos daquelas pessoas tinham direito de vida e morte, eram tratados como se fossem gados, não tinham vontade própria. Mas você hoje se depara com um país e com um mundo que está livre da escravidão humana. Mas hoje a vida humana ainda continua, mais do que nunca, sendo banalizada. Se mata por pouca coisa. Você ouve histórias de pessoas que morreram por causa de um tênis, por causa de um celular. A cultura da desvalorização da vida é tão forte, que hoje existe a prática do aborto como se fosse algo normal, como se fosse algo comum.
uma vida humana é dilacerada dentro do útero materno, sob o argumento: meu corpo, minhas regras. Como se fosse a extensão do corpo humano, a vida de um bebê, a vida de alguém que está ali aguardando o nascimento. Meu corpo, minhas regras. Quando nós sabemos que o bebê que está no útero da mãe não é uma extensão do seu corpo, é uma vida nova, é uma vida diferente. Mas há algo de diabólico, de demoníaco por trás, guiando as pessoas a desvalorizar a vida. Há uma cultura de diminuição do valor da vida. E eu posso provar isso para vocês. Talvez vocês já tenham sido vítimas, sem querer, sem perceber, dessa cultura da desvalorização do corpo humano, do ser humano, da natureza humana. Quais são as músicas hoje que mais tocam? Qual é a estrutura cultural da música que mais vende hoje no mundo? É a música que banaliza o ser humano, que torna as mulheres cachorras. Não é assim? Tratam as mulheres como se fossem vagabundas ou objetos sexuais, me perdoem a expressão. E todo mundo canta. Dói até nos ouvidos da gente passar pelas ruas e ouvir certos paredões, certos carros com som alto, porque aquelas músicas são agressivas à natureza humana. Mas, em nome da liberdade, o ser humano é degradado. Se você liga a televisão e assiste a certos programas, ali você continua a ser embebecido por essa cultura de animalização do ser humano. O ser humano, ele é transformado em um simples animal. E assim nós vamos sendo adestrados a acreditar que nós não temos valor. Qual é o valor que você tem? Se você é reduzido a um animal, até parece que você nasceu simplesmente para se comportar como um animal, sem civilização, sem natureza humana, sem ética, sem moral, sem princípios, sem valores. E aí, meu irmão, nessa cultura cada vez baseada em experimente, sinta e viva os prazeres da vida, você não percebe que ele está tirando de você aquilo que lhe diferencia do animal, que é a capacidade de se comportar segundo princípios éticos, valores morais, que lhe dão dignidade, a chamada dignidade da pessoa humana. Perceba que nesse ambiente aí que você está vivendo, que nós estamos vivendo, sem querer, nós mesmos nos desvalorizamos. Sem perceber, nós perdemos o sentido da importância que nós temos. E aí, meu irmão, nessa cultura, talvez ninguém tenha te dado o valor que você espera receber. Mas talvez ninguém te tenha dado o valor que você espera receber, porque nem você mesmo se valoriza. Nem você mesmo se dá valor. E se você não se valoriza, ninguém mais te dá valor. Talvez você não tenha aprendido qual o seu valor com os seus pais, dentro da sua casa. Talvez seus amigos não te valorizem, nem a própria sociedade te valorize. Mas o problema é, nesse ambiente aí, você tem sido o seu elemento limitador. É você que se trava, é você que se limita. Porque se ninguém te dá valor, nem você mesmo te dá valor, você acaba se diminuindo, se sujeitando a tudo isso. Como é que eu consigo provar isso? De todas as maneiras. O que é que você tem valorizado na sua vida? Lembra da semana passada? Como você quer ser reconhecido? Foi a pergunta que eu fiz a semana passada. Como você quer ser reconhecido? Hoje a pergunta é outra. Qual o valor da sua vida?
mas uma responde à outra, uma está conecta à outra, tem harmonia com a outra. Porque se você não se valoriza, você acaba se jogando para baixo, achando que você não tem dignidade. As pessoas podem fazer o que quiser contigo. E aí, as mulheres não sabem o valor que elas têm. E elas se entregam por qualquer coisa. Se entregam por qualquer bobagem. Porque elas têm medo de ficarem sozinhas, de ninguém dar o valor a elas. E aí talvez, por isso mesmo, o mundo da estética seja tão forte, não é? O mundo das aparências seja tão forte. Porque você quer, de todas as maneiras, ser valorizado. Mas você está buscando o caminho errado para essa valorização. Você está buscando uma resposta errada para esse tipo de demanda. Quando eu olho para vocês, e eu falo isso com tranquilidade, eu vejo potencial. Eu vejo potencial. Quando eu olho para vocês, eu estava ali dobrado os meus joelhos e pedindo ao Espírito Santo, me dá palavras para eu conseguir botar na mente dos ouvintes o potencial que vocês têm. Vocês não podem se desvalorizar. Porque no meio dessa história toda, tem alguém trabalhando para diminuir você. E esse alguém tem nome. Esse alguém se chama o diabo. Ele pega a tua história, ele pega todo esse ambiente, e todos os dias ele diz para a gente assim: você não tem valor. Ninguém te valoriza. Todos os dias você é induzido pelo diabo a acreditar que você não tem valor. E aí, meu amigo, você se joga nesse mundinho da desvalorização. Olha ao teu redor. Eu vou usar uma frase aqui muito chula. Se toca. Se toca, se liga. Se liga, porque tem alguém querendo diminuir você. Tem alguém querendo jogar você para baixo. Tem alguém querendo te limitar a uma vidinha medíocre, pequena, tacanha. Mas você precisa entender que a tua vida tem valor. E essa vida tem valor não é apenas por você. Eu te trouxe aqui nessa noite com essa palavra para te dizer que o Criador do universo, o Rei dos Reis, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, Ele não te colocou nesse mundo em vão. Ele não te colocou nesse mundo à toa. Você não nasceu por acaso. Você não foi fruto de um relacionamento que estava apenas programado pela sua mãe e pelo seu pai. Não. Você pode até dizer, foi um acidente. A minha mãe não me queria. O meu pai largou a minha mãe logo depois que me gerou. Ei, ele pode até ter feito isso, mas nos planos de Deus não teve acaso. Não foi por acaso. Quantos testemunhos de pessoas que entenderam o valor da sua vida e hoje estão fazendo a diferença no mundo, impactando positivamente a sociedade. Essas pessoas, eu ouvi muitos relatos de grandes homens e mulheres que os pais tentaram abortar, que a mãe tentou retirar do útero, mas ele sobreviveu, ela sobreviveu, e hoje é uma pessoa que faz diferença na sociedade. Então, eu não quero saber como você foi gerado. Eu não quero saber como é que você foi tratado na sua família. Eu quero saber que tem um Deus que não deixa que o acaso governe a sua vida. Você não está aqui por acaso. Você tem um valor. E você está alienado a esse propósito divino, a esse projeto divino que é a sua vida. Você está
gastando os seus dias, se distraindo e não entendendo qual é o projeto de Deus para você. E a sua vida está passando rapidamente, continuamente, dia após dia, a sua vida está passando. Isso é o fluxo da vida. Salmo 39:5 escreve-se assim: deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. E se a minha vida está passando rapidamente, eu preciso valorizar cada dia da minha existência. E para eu valorizar cada dia da minha existência, eu tenho que descobrir qual é o meu propósito diante de Deus, porque Ele tem um propósito para mim. Olha o Salmo 90, versículo 10, o que diz: os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Ei, eu tenho consciência do meu propósito, por isso eu não quero parar. Há uma urgência, há uma demanda que exige de mim que eu trabalhe continuamente para cumprir o meu propósito. Você tem valor para Deus, Ele tem um propósito na sua vida. E aí, que tal você repensar as suas prioridades e começar a dar valor à sua vida? Que tal? Que tal você se reorganizar, tomar coragem, receber essa palavra e dizer assim: se eu tenho valor para Deus, se eu tenho um propósito para Ele, eu preciso descobrir qual é esse propósito e reorganizar a minha vida para cumprir o propósito de Deus. Dá para entender? E aí você abre Lucas capítulo 10, 27 e você vai descobrir qual é o propósito principal da sua vida. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o principal propósito de todos nós: vivermos uma vida amando ao Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. E se eu amo a Deus, eu amo a você. Se eu amo ao Senhor, eu não posso viver sem amar você. E você não pode viver sem me amar. Para descobrir o propósito de Deus, você precisa se entregar a Ele. Você precisa confiar a sua vida a Ele. Porque Ele é o maior tesouro que você pode dar à sua alma. Lamentações 3:25. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Ele é bom para a alma que busca Ele. Então, o propósito maior do ser humano é amar a Deus, é amar ao próximo e fazer a vontade de Deus. Mateus capítulo 11, 28 e 29, ele diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E aí você retorna para o texto inicial daquilo que nós começamos a comentar com vocês. Nós fomos comprados por um bom preço. Se você não se valoriza, o Senhor te valoriza. Se você não entende o propósito da sua vida, ei, Deus sabe qual é o propósito da sua vida. E foi por isso que Ele realizou a maior obra de todos os tempos. Foi por isso que Ele realizou o maior sacrifício
que homem algum poderia realizar. Só Ele faria isso, porque você tem um propósito. Mesmo sendo quem você é, porque Ele sabe do propósito, Ele entregou o seu único filho para morrer na cruz, para te dar a salvação, porque Ele sabe do teu valor. Não tem preço que pague a sua vida, não tem nenhuma fortuna no mundo, nem em todo o universo, que pague a sua alma. E no entanto você tem entregue ela de mão beijada ao inimigo, por banalidades, por futilidades, por coisas insignificantes, por uma mesa de bar, por um sexo irresponsável, por amizades loucas, por coisas que passam. Você tem entregue a sua alma, a sua vida de mão beijada ao diabo. E Deus disse assim: se você ainda não entendeu qual é o propósito, desde o início eu te dei um propósito. Você tem um valor especial. E aí, meu amigo, quando eu canto aquele hino, eu consigo compreender o meu propósito. Quero que valorize o que você é, tão importante para esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber. Exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo. Você tem um valor. Ei, não tem condições de você deixar de sair daqui sem compreender o propósito de Deus para a sua vida. Na hora em que você entender qual é o propósito de Deus, a sua vida vai mudar, você vai ser transformado. Primeiro, você não é quem você pensa que é. Você não é quem você pensa que é. Você é criatura de Deus, a primícia da criação de Deus. Ele te criou, Ele te projetou, Ele te planejou para você representá-lo aqui na terra. Você foi feito como representante de Deus aqui na terra, para dominar, para governar, para administrar, para desfrutar da criação de Deus. O problema todo é o famigerado pecado. O problema é o pecado. Você precisa superar essa escravidão do pecado na sua vida. E você não vai conseguir sozinho. Humanamente falando, você não vai conseguir. Você precisa de algo mais. Você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque quando você se apropriar da força do Espírito Santo de Deus na sua vida, aí você vai falar como Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que a gente cai. Eu sei que o ser humano é fraco, imperfeito, frágil. E nós caímos. O problema é você não ficar caído.
Aqui me vem a imagem de um lutador no ringue. Está ali lutando boxe. E o adversário lhe dá o primeiro soco e ele cai. O segredo está no cair. O segredo está na queda. Porque se você cair e ficar prostrado, perdeu a batalha. É sim ou não? Você cai, mas você já levanta de guarda armada. E diz assim: aqui não, Satanás. Você até que me deu o primeiro golpe, mas eu tenho um por mim, que me fortalece, que me guarda. Eu confio nele, ele me anima, ele vai me colocar de pé de novo. Pode vir agora, Satanás, que eu vou te derrotar. É o segredo. Quando você cair, não fique prostrado. Se arrependa, confesse e busque aquele que tem graça suficiente para te colocar de pé de novo. Porque você tem valor para ele. Você tem valor para Deus. Não foi à toa, eu repito aqui, que Jesus Cristo morreu na cruz. Foi para te salvar. Foi para te resgatar. Você tem valor. Em nome de Jesus, levante. Fique de pé, porque Ele quer te usar. Ei, vocês são a geração escolhida por Deus para impactar esse mundo. Ele está levantando você para fazer a diferença nessa sociedade corrupta, nessa sociedade pervertida, nessa sociedade distorcida. Ele quer te limpar. Ele quer trabalhar o teu caráter, Ele quer te fortalecer, Ele quer te preparar. Você vai entender qual é o propósito dEle, você vai compreender o valor que você tem para Ele, e você vai dizer assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu sei que todo dia o pecado vem, todo dia a tentação vem, mas você vai dizer para isso um sonoro, um audível e um forte não. Eu não quero pecar. Eu não aceito o pecado. Eu não aceito que o meu preço seja medido pela prática pecaminosa. Porque eu sei que eu tenho valor para Deus. Eu vou entregar a Ele a minha vida todos os dias. E Ele vai me governar. Ele vai dominar os meus desejos. Ele vai controlar os meus impulsos. Ele vai me fortalecer. E eu vou sair vitorioso nessa batalha, em nome de Jesus. Porque você tem valor para Deus. Amém? Vamos dobrar os nossos joelhos. Oh Deus, eu te louvo, Pai.